E o Santos não conta com Neymar Júnior e Gabigol para o jogo de amanhã, mas contará muito provavelmente com o seu novo reforço, Moisés. Vamos ganhar, Peixão! Fala, seus Peixão! Sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo no canal Vem Pro Peixão. E o Santos enfrenta amanhã o Atlético Paranaense lá na casa deles pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro às 19 horas. Bom, o Santos em tese vai embalado para esse jogo, né? Uma vez que ganhou a última partida pelo Campeonato Paulista, ainda tem chances de classificação, mas ao mesmo tempo fica uma insegurança, né, no torcedor santista pela atuação na última vitória, né? Bastante controverso, mas essa é a realidade do torcedor ultimamente. Então, né, o Santos conseguiu o 2-1 em cima do Noroeste, fora de casa, mas com uma atuação no segundo tempo pífia e que teve que sofrer para conseguir manter o resultado contra um Noroeste com um jogador a menos. Como eu disse, né, em tese o clube vem embalado, mas gera essa insegurança para o torcedor santista. Dito isso, torcedores e apaixonados como nós somos, temos que manter o otimismo, temos que manter a fé. Amanhã é um jogo importante para o Santos, uma vez que já iniciamos neste momento na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? O Santos se encontra na 17ª colocação com apenas um ponto somado, né? Lembrando que o Santos na primeira rodada acabou também cometendo aquele mico contra a Chapecoense, né, onde o Santos iniciou perdendo, depois conseguiu a virada e após dominar o jogo com poucas chances claras de gol, a Chapecoense converteu basicamente todas, virou o jogo, né? E depois o Santos enfrenta o São Paulo na Vila Belmiro, um pouco estremecido pelo vareio que tomou também no Morumbis do São Paulo, mas conseguiu, né, trazer o empate, conseguiu trazer esse um ponto que o Santos soma hoje na 17ª colocação. Em contrapartida, nós vamos enfrentar um Atlético Paranaense que vem embalado, querendo ou não, de uma boa campanha na Série B e que vai jogar em casa e que hoje se encontra na 13ª colocação. Importante lembrar que o Atlético Paranaense está com uma rodada a menos do que o restante dos times brasileiros, porque o jogo com o Corinthians, por conta da Copa do Brasil, acabou sendo postergado, né? Então, o Atlético Paranaense acabou jogando apenas um jogo na primeira rodada contra o Internacional e ganharam e trouxeram 3 pontos, né? Com isso, o Atlético Paranaense se encontra na 13ª colocação. Bom, Peixão, novamente não é um cenário fácil para o Santos. Isso a gente sabe desde o final do ano passado, sabe desde o início desse ano. Mas a gente tem que continuar torcendo, otimistas, ao mesmo tempo cobrando o que tem que ser cobrado também, né? Mas a gente tem que torcer para que o time possa começar a engrenar, que os meninos da Vila, que aos poucos vem recebendo oportunidades, possam começar a engrenar e colaborar cada vez mais também, lembrando e exaltando a grandíssima partida que Gabriel Bontempo fez no último jogo contra o Noroeste, né? Um bom segundo tempo também que o Miguelito fez, né? Então nós temos ali, teve a entrada do Nadson, né? Então temos ali algumas esperanças, algumas talvez aparentes contratações que o Santos tá indo atrás. Então, um jogo importante para o Santos, jogo para sair da zona de rebaixamento, jogo para ir mais confiante para o jogo em casa e ganhar um pouco de moral no Campeonato Brasileiro, ir com moral para enfrentar o Velo Clube, que deve contar com a volta de Neymar Júnior, para que o Santos possa se classificar no Campeonato Paulista também, né? Dito isso, bora falar do jogo. Peixão, a gente está lançando o pré-jogo aqui numa noite anterior, né, justamente para trazer informações para vocês. Então nós não temos exatamente a provável escalação deste jogo, mas vamos passar aqui em cima do que nós apuramos, em cima do que a gente, né, pelo que conhece do Vojvoda, deve vir também. Mas dessa vez a gente vai trazer aqui também a escalação do Vem Pro Peixão, tá? Uma escalação aí que eu e o Edu trouxemos para vocês e gostaríamos inclusive de saber vossas opiniões, beleza? Bom, o Santos vai desfalcado para o jogo contra o Atlético Paranaense,
né? Neymar, em tese recuperado, não joga por conta do gramado sintético. E Gabigol também não joga por conta do gramado sintético. E isso é uma coisa impressionante, porque é só no Santos que acontece isso. Se fosse em qualquer outro time, o Gabigol jogaria, né? Então não faz sentido algum, né? Como se o Gabigol tivesse vindo para o Santos em boa fase, né? Extremamente hypado e tivesse brocando gol nesse início de passagem pelo Santos, mas não. Gabigol não vem jogando bem nos últimos jogos, não vem colaborando tanto para o time, tudo bem que o time como um todo, mas um elenco já limitado. Poupar Gabigol por conta de gramado sintético realmente não faz sentido. É só o Santos que paga quase 1,5 milhão de salário para um jogador como esse. Um jogador que, em tese, veio para resolver parte dos problemas do Santos, que é a questão de fazer gols, e não vai jogar numa rodada importante para o Santos, né? E aí acaba sendo uma teimosia e uma loucura dividida, compartilhada entre comissão técnica, treinador, né, e diretoria também que está de acordo com isso, né? Então, fora ausências de Neymar e Gabigol, o Santos também não conta com Zé Rafael se recuperando após desgastes físicos, né? Adonis Frias, que sentiu a panturrilha, e o William Arão, que segue se recuperando daquele problema renal. Em contrapartida, temos a volta de Gustavinho, jogador promissor da base, que fez uma boa estreia pelo time profissional do Santos, né, e que a gente espera que ganhe mais minutos. E temos a volta também de Tiquinho Soares para o elenco do Santos, né? Bom, primeiro vamos passar como o Santos deve vir, pelo que a gente veio apurando e pelo que a gente conhece do Vojvoda, tá? Com essas ausências, o Vojvoda deve vir com a formação de sempre, pelo menos a base, né, 4-2-3-1, que é uma formação que costuma variar ao longo do jogo, não que venha dando muito certo, né, mas é a realidade. Algumas vezes vira um 4-4-2 em linha, às vezes um 4-4-2 losango, né, depende muito do momento do jogo, mas deve vir com um 4-2-3-1 com Brazão, Mike... E o Mike, pelo amor de Deus, cara, de verdade, isso é frustrante você ver esse cara como titular, mas deve vir por conta do próximo jogo do Santos contra o Velo Clube, que é decisivo pelo Paulista, né? Então, Igor Vinícius já vem em alguns jogos caindo um pouco de desempenho por conta de questões físicas. É um jogador que sente muito questões físicas, né? Fica muito desgastado nas partidas. Então deve ser poupado para o jogo contra o Velo Clube, e a gente deve ter Mike, um ex-jogador em atividade, que custa 1 milhão por mês como titular. E aí, como dupla de zaga, nós devemos ter a volta do grandíssimo, nosso grande zagueiro Zé Ivaldo. Eu não sei o que é pior, né? Porque as nossas opções agora ou é Zé Ivaldo, né? Ou é João Basso, que também se recuperou rápido e vai ser relacionado para o jogo. Então, triste essa situação da zaga do Santos, né? Vamos esperar esse desenrolar pelo Marco de Cesare, que aí sim poderia ser uma ótima opção para o Santos, mas enquanto isso a gente tem que se contentar com isso. E fechando a dupla de zaga, Luan Pérez. Também não vive o melhor momento da sua carreira, mas entre todos os zagueiros do Santos vem sendo o mais regular, o mais estável, né? E na lateral esquerda devemos ter Escobar mantido no time titular. Isso, sinceramente, eu acho que o Vojvoda começou a ter uma preferência pelo Escobar no lugar do Vinícius Lira, por questões físicas, por questões que ele entende da parte defensiva, e que pra mim é um erro, tá? Escobar até que razoavelmente foi bem na última partida, mas não é jogador pro time titular do Santos, que todo mundo já sabe que é um elenco limitadíssimo, né? E pra mim Vinícius Lira é um pouco mais experiente, mas é moleque da base e joga bem, tem que botar pra jogar e tem que dar minutagem, né? E aí no meio de campo nós devemos ter a volta de Gabriel Menino pro time titular, João Schmidt, né, o cansado Schmidt como o número 5 ali, né, um jogador mais de contenção, e fechando a trinca de ataque, Miguelito como homem do meio, né, como um meia armador ali, Barreal de um lado, Rony do outro, e devemos ter Tassiano fazendo a... Esse time é maravilhoso, né? Fazendo a função daquele homem de referência ali na frente, né? E muitas vezes saindo da área também com essas variações táticas do Santos, né? Então, Peixão, né? O Vojvoda teve que fazer algumas adequações por conta dessas ausências, mas nós aqui do canal Vem Peixão, nós
não entendemos que é a melhor formação, que é a melhor utilização dos jogadores que nós temos no plantel. Nós entendemos que o Vojvoda deveria, de uma vez por todas, vir para um jogo arriscando, vir para um jogo trazendo a juventude, né, trazendo os meninos da Vila. Mas a gente vai chegar lá com a escalação que nós montamos. Antes disso, o Santos vai enfrentar um Atlético Paranaense sem muitos desfalques, né? Um time muito próximo ao time titular ali do Atlético Paranaense e que geralmente vem em uma formação com 3 zagueiros, né? Um 3-4-3 com Santos no gol, Teran, Aguirre e Arthur Dias na zaga, fazendo a trinca de zaga, Benavides, Portilha, Zapelli e Léo Derrick fazendo a linha de 4 meio-campistas, né? Na verdade, podem ser 4 meio-campistas ou até 2 alas ali nas pontas, né? E lá na frente, como trio de ataque, Mendonça, lembram desse nosso querido Mendonça? E tem o Odair Hellman aqui também, hein? Viveiros e Julimar. Então, uma formação agressiva, ofensiva do time do Atlético Paranaense, né, que vai estar jogando em casa e que poderia até ser interessante para o Santos se o Santos soubesse aproveitar esses espaços que os times que jogam com 3 defensores usam, que jogam com os alas ou com os meias abertas ali muito avançados, né? Mas o Santos, às vezes que teve a oportunidade de jogar com esses times, não conseguiu aproveitar por falta de intensidade. E aí nós entramos no assunto de intensidade e vem ao encontro do que eu e o Du pensamos para esse time contra o Atlético Paranaense. Então, depois de conversar aqui, né, eu e o Edu analisar as últimas partidas, as opções que o Santos tem nesse elenco limitado, né, as atuações de alguns jogadores nos últimos jogos, nós chegamos na seguinte formação. Não esqueçam depois de deixar a opinião de vocês. A gente viria ali com talvez seria alguma coisa entre um 4-3-3 também e um 4-2-3-1, tá? Onde a gente entraria com Brazão, obviamente, no gol. Igor Vinícius tem que ser titular e recebe muito bem para ser titular em 2 competições pelo Santos, né? Zé Ivaldo e Luan Pérez na zaga, lembrando que a outra opção para o lugar de Zé Ivaldo é o João Basso, tá? Então a gente entende que o Zé Ivaldo pelo menos traz um pouco mais de segurança na bola aérea, né? Não que ele seja um monstro, que ele seja brabo na bola aérea, ele faz as cagadas dele durante o jogo, mas costuma ser melhor do que o Basso, né? E então, fechando com o Luan Pérez, e aqui é um que a gente realmente ficou em dúvida se não seria o momento para testar o Ananias, jogador que também é canhoto, né? Fecharia essa dupla de zaga com o Zé Ivaldo, mas a gente deixa isso ponto de interrogação aí. Inclusive, deixa a opinião de vocês se vocês viram com o Luan Pérez ou o menino da Vila, Ananias. E aí, fechando a linha defensiva, Vinícius Lira na lateral esquerda. É mais bola do que o Escobar, é mais jovem, tem que dar minutagem, tem que deixar o moleque jogar, né? Chega disso. Ah, muito cru, não sei o quê. Bota pra jogar. Dá minutos. Já que o convencional não tá funcionando, qual a diferença de arriscar no que tem mais chance de dar certo? E aí, que pro meio de campo, não é que a gente está abrindo mão da segurança defensiva. Só que a gente está trocando características defensivas por juventude. Dito isso, eu e o Edu, a gente simpatiza bastante com o futebol italiano, né, e com a Inter de Milão, e a gente gosta bastante da forma que o time se dispõe em campo, né. Em muitas partidas, o Inter de Milão veio com um esquema ali de 3 volantes ou meias ali de transições, meias um pouco mais recuados, onde jogam Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu. E dá certo, né? Se você pegar o Mkhitaryan, a boa parte da carreira dele foi sempre um meia mais ofensivo, né? O Barella não é um volante de ofício, é um jogador ali, um meia de transição, um meia central, né? E o Mkhitaryan, boa parte da carreira dele também foi um meia mais ofensivo e algumas vezes até atacante, né? Mas o time da Inter de Milão conseguiu se encaixar de uma forma e deixar um meio de campo com uma intensidade que isso funciona. Eles ajudam na marcação, a dar intensidade no campo defensivo e depois fazem essa transição, né, para o ataque com muita qualidade e velocidade, né? Então, dito isso, a gente viria com o Gustavinho, já tá na hora desse menino ganhar mais oportunidades, e se é pra arriscar, arrisca no começo.
que tem espaço, margem para erro. Deixa a molecada jogar, eles entram mais leves também. Gabriel Menino e Gabriel Bom Tempo, então jogadores rápidos, que dão intensidade no meio de campo, que pelo amor de Deus, uma intensidade que muitas vezes o jogo do Santos é ruim, porque o meio de campo é engolido. Porque João Schmidt não tem condição, não tem físico, não dá intensidade. Zé Rafael, a mesma coisa. Né? Então são 3 jogadores que têm qualidade, habilidade, têm visão de jogo, né? E têm intensidade. Gustavinho tem uma característica de marcação mais forte, até o próprio Menino e Bom Tempo tem uma boa noção de marcação, não é o forte, mas eles compensam na juventude e na intensidade o que falta para o Santos, e ainda dão muito mais qualidade e velocidade no ataque do que Schmidt, do que Zé Rafael e afins, né? E aí lá na frente nós viríamos com Miguelito, Barreal e Rony, que devido às ausências, eu acho que não tem como ser diferente, né, pelo que eles vêm apresentando, colaborando e pelas opções que a gente tem, né. E aí sim, depois, no segundo tempo, né, um Robinho Júnior, o Nadson infelizmente não foi relacionado, mas talvez um Robinho Júnior aí pro segundo tempo, Matheus Xavier voltando. Então a gente entende que está na hora, já tá ruim pro Santos esse início, então vai pro tudo ou nada. Que custa? Bota essa molecada que tá com vontade de jogar, que tá com físico, que tá com intensidade, que tá sobrando neles o que tá faltando nesse elenco vagabundo. Desses ex-jogador que recebe uma bala e entra em campo e é nítido a indiferença que alguns deles têm com a camiseta do Santos, né? E aí, só lembrando também que muito provavelmente teremos a estreia de Moisés também. É um jogador que deve vir pro segundo tempo. Talvez na formação do Vojvoda pode ser que até entre como titular, né? Talvez até no lugar do Tassiano, centraliza mais o Rony. Mas conhecendo o Vojvoda, ele deve deixar para um segundo tempo. E na nossa escalação, a gente não colocaria ele titular, mas com certeza estrearia no segundo tempo. Então é isso, seus peixão. É um jogo importante para o Santos, é claro que difícil, o momento não é dos melhores, mas mais do que nunca a gente tem que apoiar enquanto estiver jogando e fazer as cobranças do lado de fora, né? Nós quisemos trazer um pouquinho aqui também do que a gente acha, quero ouvir a opinião de vocês justamente para a gente começar a debater desse time, né? O que dá para usar, o que não dá para usar, o que dá para assumir de risco, né? Enquanto esses possíveis reforços não vêm, né? Então, jogo importantíssimo amanhã, vamos ganhar e vamos embalado pro jogo contra o Velo Clube e classificar no Paulistão. Nem tudo está perdido ainda, mas sempre reforçando, fora Belmirolândia. E antes que eu me esqueça, não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber sempre notificações quando sair vídeos novos e, acima de tudo, de hypar. Assim vocês nos ajudam bastante e o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para levar para mais pessoas. Beleza? Valeu, peixão. Bora ganhar amanhã.